Então, grato à Patrícia pela pergunta. Considerando que o Brasil, em sequência ao desmatamento, o transporte é o fator maior contribuição de emissões, por estar sustentado uma matriz predominantemente rodoviária e mobilidade urbana, com grande participação em transporte individual, e o crescimento de motocicletas. Como fomentar o mercado de carbono nessas áreas? Porque há poucas iniciativas no setor e porque o poder público não prioriza esse tema? É uma pergunta que vai além da minha apresentação e eu acho que também da minha capacidade de resposta, né? Mas o que eu quis mostrar naquela sequência de ações é que o transporte está relacionado, quando você faz a pegada de carbono de um produto ou de uma organização, você tem que contabilizar as ações de transporte. Se você tiver interesse, né, ou as pessoas que tiverem interesse, começarem a olhar, existem algumas agências de transportes que já estão mitigando as ações, né, que oferecem transportes mais eficientes, né? É uma pena que eu não me percatei para mostrar um exemplo disso, mas o que eu estou tentando dizer é que o que eu conheço do Programa Brasileiro de Economia de Baixo Carbono, as propostas que estão ocorrendo, eles têm algumas propostas para serem mais eficientes, mas no nosso caso, e eu tendo a acreditar, né, que nossas ações como sociedade civil e como empresa, né, podem mostrar o caminho, né, também para as ações do governo federal, estadual e municipais, né. Então, ao momento de que mais empresas sejam eficientes no transporte e comecem a reportar isso nessas plataformas que eu apresentei, eu tendo a acreditar que isso vai ter um efeito multiplicador bem interessante. Patrícia Bolson também comenta que NAMAS pode ser um caminho para fomentar iniciativas para o mercado de carbono na área de transporte? Com certeza. Continua. Fernando Alonso avalia que o foco das apresentações reflete o foco atual na redução de emissões de gases de efeito estufa, inclusive porque já se trabalhou muito em métodos e coeficientes para sua quantificação. Mas e os outros serviços ambientais mencionados, solo, água, biodiversidade, por exemplo? O que há de novo em termos de quantificação destes serviços? Grato, Fernando. Eu, no começo da primeira apresentação, falei que não era só carbono, mas e que também cheguei a comentar que em alguns programas, principalmente internacionais, eles estão considerando contabilizar todos os serviços, né? E, por exemplo, o que eu estava dizendo, né? Quando o governo da Costa Rica paga a um produtor, ele está pagando pelo carbono, pela biodiversidade, pelos recursos hídricos, pela beleza cênica que a propriedade dele provém para o país e para a região. Mas, no momento de tomar em consideração a quem pagar, eles definem prioridades. Por exemplo, eu lembro que eu participei há muitos anos atrás que eles estavam definindo quem pagar tendo em consideração os recursos hídricos, né? O serviço ambiental hidrológico, mas também considerava, no momento de pagar a pessoa, os outros serviços adicionais. Isso talvez possa ser considerado algo novo, né? É algo que também está acontecendo muito no México, né? E eu entendo que algumas iniciativas que eu venho sistematizando também vem considerando essas possibilidades aqui no Brasil. Dentro de algumas instituições, por exemplo, a instituição com a qual eu trabalho, Forest Trends, existem pessoas
que estão desenvolvendo metodologias específicas para a quantificação dos serviços hídricos e biodiversidade. Solos já existem há alguns anos, né, metodologias para ver a sustentabilidade, né, a perda de produtividade, né, relacionada a solo. Érica faz um comentário em relação à abordagem de PSA, uma experiência que IPAM teve na região da Transamazônica com produtores familiares foi a necessidade de transformar toda a abordagem de um projeto de PSA para garantir a sustentabilidade e efetividade, ou seja, na nova abordagem, o PSA é apenas um componente de incentivos que contribui num processo de transição produtiva para bases mais sustentáveis. E neste grande guarda-chuva de incentivos estão contemplados apoio à regularização fundiária e adequação ambiental das propriedades, fortalecimento da gestão compartilhada nas comunidades e assentamentos, investimentos em melhorias agropecuárias para aumentar a produtividade nas áreas já abertas, apoio ao manejo florestal comunitário e fortalecimento das cadeias produtivas. Este é um projeto apoiado pelo Fundo Amazônia e em parceria com o INCRA e organizações de base. Há uma discussão já consolidada sobre este tipo de abordagem em outras regiões ou países. Difícil tratar o PSA de forma isolada neste contexto. Pois é, Érica, muito grata pelo teu comentário. Eu acho que vem se somar a algumas respostas, né, e algumas perguntas que foram feitas, né. Os elementos que você colocou tá relacionado àquele conceito de permanência, né, de como favorecer que as pessoas tenham melhores retornos econômicos com as práticas sustentáveis, que faça possível as pessoas manterem o recurso natural, a provisão de recurso natural e o serviço ambiental. E outro elemento também importante que você coloca aqui de regularização fundiárias, por exemplo, é a questão da participação, da importância do trabalho do governo, né, e da governança, né, das instituições locais, e vem a se somar com o que eu havia dito, né? O PSA é um dos instrumentos, não é o instrumento que possa salvar uma situação tão complexa como você coloca, que é na Transamazônica, um lugar que eu já visitei bastante tempo, trabalhei bastante tempo, e sei que um pagamento por serviço ambiental por si só não haveria recursos suficientes, nem pessoas suficientemente dispostas a pagar o recurso necessário para mudar o contexto, que faça possível o pagamento do serviço ambiental por si só, fazer a região transamazônica funcionar da forma como deveria funcionar, né, de forma sustentável. Aí a pergunta, né, uma discussão já consolidada sobre esse tipo de abordagem em outros países. A Patrícia citou o NAMAS, né, que é a forma que está relacionado também com a FOLU, né, que é a forma de contabilizar não só a floresta, o AFOLU, na verdade, é a contabilização de toda a paisagem, né, que leva em consideração não só olhar para dentro da floresta ou para dentro da floresta da plantação florestal, tem que olhar também para o que está acontecendo fora, fazer o trabalho de educação e também de empoderamento e, se necessário, compensação para as pessoas que estão fora dessas áreas, para que faça possível essas áreas continuarem em pé. Já no NAMA, né, que são as discussões nacionais, né, são as iniciativas nacionais de reduções de emissões, né, tá sendo discutido também como contabilizar, né, eu posso postar alguns documentos que coloquem essa discussão de como considerar esses contextos mais
mais complexo. Eu acho que a todos que estão participando dessa discussão e a todos que estão envolvidos nessa discussão de forma nacional e internacional, é uma problemática bem complexa, né, e a gente está procurando soluções, nesse caso uma solução com uma lógica econômica, né, para a conservação ambiental e dos serviços, que demanda a todos ter um conhecimento mais holístico, né? Então, acho que é muito grato pela tua pergunta e pelo teu comentário, Érica, e desejo sorte para o trabalho do IPAM. Marina Marinho Nunes. Por esse slide, agora temos que ver o tempo, você quis dizer que PSA é uma modalidade de compensação? Tá. Eu acho que quando a gente estava tratando compensação, né? Quando estava tratando a compensação, eu apresentei 3 elementos, né? A modalidade de compensação tendo em consideração o pagador, o usuário, o pagador, né? E que está relacionado àqueles aquelas ações de um projeto, um programa que vai ter uma ação que impacte, inevitavelmente vai impactar a região e parte do recurso do projeto ou do programa tem que ser utilizado. Eu até coloquei 0,5% do projeto, mínimo 0,5% do projeto, tem que ser utilizada para mitigar essas ações, né, ou para recuperar esses impactos. Nesse caso, o pagamento de serviço ambiental não é uma modalidade de compensação. É dentro das outras 2 formas de entender compensação, que são que é a primeira, né, que é a questão daquelas pessoas que têm um custo de conservação ou de recuperação e devem ser compensados por esses custos. Então, nesse caso, nesse sentido, a palavra compensação faz sentido. Ou a outra é quando tem um alto custo de oportunidade fora da área da floresta ou do projeto florestal, que pressionem essas áreas ou esses recursos naturais, né, como, por exemplo, o caso da soja no Mato Grosso, Rondônia. A rentabilidade é tão alta que os produtores tendem a abrir novas áreas, né, fazer mudanças de uso da terra, né, ou desmatar novas áreas, né, para continuar plantando a soja. Né. Nessas áreas, esse custo de oportunidade alto tem que ser tomado em consideração, tem que ser compensado, aquelas pessoas que mantêm aqueles recursos naturais tem que ser compensado pelo custo de oportunidade que está fora. Então, eu acho que com isso queria falar um pouco sobre se é modalidade. Só voltar também da Mariama. Hoje há metodologias relativamente estabelecidas de rede para a emissão de créditos de carbono em áreas sob pressão de desmatamento. Como você vê a tendência de valorização para áreas que não estão sob pressão? Que é a grande parte da Amazônia brasileira, né, e alguma parte do Cerrado, né, nos outros ecossistemas, eles estão sofrendo bastante pressão, como que é a Mata Atlântica, por exemplo. Nesse sentido, acho que as ações que os fundos estão fazendo, né, o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, o próprio fundo que está sendo criado, um mecanismo, por exemplo, eu vou citar um exemplo estadual, me antecedendo a questões de legislações, o CISA lá no Acre, né, o sistema do Acre sobre pagamento de serviços ambientais, né, de incentivos a serviços ambientais, eles estão contemplando também considerar outras áreas que não sejam aquelas que estão sobre a área de pressão e desmatamento, exatamente para evitar aquela história de mecanismo perverso, né? Que você só faz ações em áreas onde as pessoas fizeram errado, né? Ou seja, você vai lá, paga uma pessoa que durante muitos anos pressionou o recurso natural, né? Fez o desmatamento,
E aquela parte da população que há muitos anos vem fazendo o correto, ao olhar ou um projeto ou um mecanismo qualquer beneficie a essas pessoas, possa fazer que essa comunidade que vem fazendo o correto comece a favorecer, a desproteger as áreas, com o sentido de também ser favorecida no futuro. Então, eu entendo que a discussão a nível nacional e estadual estão tendo em consideração também em contemplar essas áreas, até mesmo para evitar maiores problemas com fugas, né, que eu apresentei no começo. Marina Nunes, você acha que a metodologia ESR sobre serviços ecossistêmicos, também do WRI, pode ganhar a mesma força que a metodologia GHG Protocol? Eu conheço pouco sobre essa metodologia, só pelo fato da WRI estar trabalhando mais próximo do CEBEDES, né, do GVCs, da Fundação Getúlio Vargas, eu entendo que, apesar de não estar acompanhando as discussões, eu entendo que é uma porta de entrada para a utilização dessa metodologia, que, pelo pouco que eu conheço, eu acho que vou considerá-la boa. Nesse caso, Marina, eu acho que nesse caso, justamente, quem você conhece, né, com quem você trabalha, para dar certo uma metodologia. Eu conheço muitas metodologias que não deram certo porque foram ou demasiadamente acadêmicas, foram elaboradas não pensando em ser mais simples e de fácil entendimento pelo público maior, ou porque essas pessoas que desenvolveram essa metodologia não tinham o canal de entrada para poder fazer elas serem usadas, né? Então, nesse caso aqui, eu vejo que tende a ir para um bom caminho. Pergunta de Patrícia Bosson. Pegada ecológica está intimamente ligada ao grau e modo de consumo, aquisição de bens e serviços. PSA dialoga com o consumo sustentável? Como? Dialoga pelaquele sentido que eu apresentei, que ele é parte de um processo que estão conectados, né? No momento de você contabilizar as reduções ou contabilizar a pegada de carbono, para poder estabelecer um pagamento de serviço ambiental, e nesse sentido, ele poder também considerar, contabilizar as neutralizações de emissões, né? Quando eu falo a empresa, né, ou o setor privado, e logo reportar isso, ou seja pela plataforma que eu apresentei, ou via comunicação nacional de emissões, eu vejo que tudo está conectado, viu, Patrícia? Indiretamente está conectado, mas ela tá conectada. Agora, mais uma vez, o pagamento de serviço ambiental é algo bem específico, né? A gente não pode perder de vista. Um dos elementos, por exemplo, que muita gente, já aconteceu com alguns programas nacionais e regionais e alguns projetos, é que você começa a fazer um pagamento por serviço ambiental e, de repente, você quer respostas sociais. Então, eu vejo isso mais ou menos ligado, né? O consumo, né? a forma de consumo está naqueles outros mecanismos de gestão ambiental do país, né? Que é a educação ambiental, é o empoderamento das pessoas. Tá, desculpa, só ela está aclarando aqui que tudo apenas na responsabilidade do produtor, mas nada diretamente ao consumidor, tudo apenas na responsabilidade do produtor e empreendedor. Com certeza, o empreendedor tem que não só olhar e fazer as reduções, e é isso que está muito acontecendo, né? Quando uma empresa faz um pagamento de serviço ambiental,
ele faz o correto no campo, mas ele usa essa imagem para também ser mais eficiente, usar embalagens menos impactantes, por exemplo, isso que eu vou apresentar no final, e logo também usar essa imagem para tentar ser o consumidor ser mais consciente.